E hoje, tá? A parada é o seguinte, tá? O lance é o seguinte, tá? Prague International Chess Festival, tá? A gente vai ver a segunda rodada, obviamente. Mas, assim, torneiaço, tá? Super torneio. Última rodada do Prague Chess International. Torneio bom, né? A gente viu todos aqui no canal, todas as rodadas. Foi muito bom o torneio, né? E aqui nessa aqui, a gente, como de costume, eu sempre mostro o final. E o Guiri venceu o Prague, né? O Aravind acabou sendo o campeão. E vamos dar uma olhada aqui na última partida, porque essa partida tinha bastante coisa e o Praga ele tinha que vencer de pretas o Guiri. Tipo, o Guiri é o cara que sempre consegue empatar as partidas, ele sempre consegue igualar de forma tranquila, então você forçar pra cima de um jogador assim, provavelmente acaba dando ruim, né? E aí ele tentou uma Índia do Rei aqui, bem bem bacaninha. Eu lembrava bastante que o Guiri jogava bastante E4, não lembrava que ele jogava D4. É que tipo assim, top game joga de tudo, né? Mas ele sempre foi muito mais adepto do E4, né? E aí, Rock, cavalo F3, E5, aqui a variante clássica da Índia do Rei, né? Que tem D5 fechando direto, B3, Rock, H3. Tem umas linhas bem confusas com B4, B4, C5 forçando tudo no próximo. E aí qual que é a ideia, tá, disso aqui? O preto ele acelera o desenvolvimento do rei, o desenvolvimento aqui no centro, para poder aproveitar que o rei ainda tá aqui, né? Numa dessa, na Índia do rei as coisas acontecem muito rápido. Então, às vezes você fala tipo assim, mas as peças estão lá longe. Ele joga a torre 8 e já tá atacando o seu rei aqui. Então, uma reação comum do branco é fazer o rock rápido. E aí, E por D4, cavalo por D4. Não costuma ser jogado assim dessa forma, tá? Costuma ser com centro fechado, mas o Prague precisava ganhar. Então, jogar umas linhas com F5, passar o cavalo de forma muito rápida assim, o branco às vezes consegue igualar. E né, isso acaba dando problema às vezes. Jogou torre 8, né, tocando no peão, F3. Virou até, se fosse uma siciliana, virou tipo uma Marox, né? Jogou C6 para dar uma casinha bacana pra dama aqui, rei H1, tirou logo, cavalo BD7, bispo E3, A6, vai jogar tentando impulsionar um B5 e bispo B7, B5, bispo B7, e o plano costuma ser esse, né? Vai jogar dama C7 primeiro para não ser capturado o peão, cavalo C2, né? Pra não deixar ele tirar a dama aqui, né? Numa dessas você tira a dama e, sei lá, joga o cavalo para algum lugar e ele toma o peão de B2 e não tem um descoberto bom aqui. Acho que esse descoberto nem é tão bom assim, porque o cavalo de C3 está caindo. Jogou cavalo E5, F4, cavalo E, G4, né? E o que resta pro Prague? Ir para cima. Né? Ele precisava do ponto inteiro. O empate não adiantava. Então ele precisava ir para cima e jogar, né? De forma bem contundente, né? Toma de cavalo e tem uma dama passando aqui, né? Claro que vai jogar H3 e tal, e vai ter uma longa treta aqui. Jogou bispo G1, né? Pra não dar o par de bispos. Deixou esse cavalo aí parado, que é um risco. H5 apoiou o cavalo. E bispo F3. E assim, dá pra jogar um dama E2 e torre D1, B3, né? Acho que B3 ainda é meio arriscado porque esse cavalo fica caindo aqui, né? Na diagonal do bispo. Então, né? Dá pra depois ajustar isso aqui, né? E etc. Agora tá ameaçando jogar um H3, parece. Bispo E6, tirou o bispo Praga, atacando o peão. Dama D3. E aí dá pra dobrar novamente aqui. Esse peão de D costuma ser sacrificado, tá? Porque ele é um peão fraco e aí quando as brancas vêm, você tenta criar uma iniciativa. Jogou B5, Prague.
CB5, AB5, torre FD1. E aí D5. Aqui pode, né, poderia tomar, toma, captura, e captura. E aí tem o peão de B2 aqui caindo, né? A mesma quantidade de peão. Isso tem que ser calculado na hora da partida, tá? Não pode ser calculado na hora ali. Ah, tem um peão de B2 caindo. Não... Porque senão você vai ser... E aí tem um torre por A2 aqui e vai ficar... As brancas, as pretas vão ficar com um peão a mais. Então, o Gui pensou bastante e fechou. Jogou E5. E aí, esse 5 já vem ligado com H3, provavelmente. Deveria ter vindo ligado com H3, né? O Praga jogou cavalo. Vai trazer o cavalo para C5 em algum momento, que esse bispo aqui sair. Jogou cavalo D4. Tomou aqui, aplicou um golpe tático. O Prague precisa abrir o jogo para poder as peças dele começar a fluir de forma mais eficaz. Jogou esse, cavalo E5, dama C2 e bispo D7. Ficou jogando com a peça a menos, é isso. Bispo D7 defende o peão e tá passando a dama aqui para ataque, tem um cavalo pulando e um bispo E5 aqui, é o que tem. Então, e aí tem a coluna aberta aqui. Qual que é a ideia quando você sacrifica uma peça assim? Primeiro, fazer com que as peças brancas, nesse caso, se atrapalhem com a quantidade de peça no mesmo lugar. E aí, o que vai acontecer? O Gui vai organizar as peças no tabuleiro. Então, ele precisa do quê? Agora, né? Uma organização. Jogou A3, o Gui, e aí H4. Né? Quer tentar aqui jogar um H5 para capturar esse cavalo, esse bispo aqui. Um H3, né? Jogou H3, o Gui, e aí C5. Né? Sacrificando aqui um peão aqui. Jogou bispo D5, né? O Giri entra nas confusões, ele é muito bom de cálculo, tá? Ele é um cara que joga bem, tem um bom cálculo, né? Ele poderia ter jogado esse aqui também, mas acho que ele joga esse aqui e aí tem que devolver a peça. Nem sei se isso aqui vai ser válido, tá? Aí tem uma torre lá caindo, tem uma confusão gigante. E aí ele jogou bispo D5, o Prague recuperou a peça, né? Jogou bispo D4 e torre B8, tirou a torre da coluna, né? Que tava caindo a torre, tava perdendo a qualidade. E aí o Gui jogou cavalo E4. Né? Essas partidas abertas são muito legais, cara. Tem tanto tático acontecendo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares do tabuleiro. Isso deixa o jogo mais rico, parece. E aí jogou bispo G4. Qual que é a ideia, tá? Captura. Cavalo toma. Não. Aqui, ó. Dama toma. E aí, né, recuperou a peça e tá ameaçando o cavalo por G4. E aí eu tô com uma iniciativa legal, né? Jogou o bispo por G4 e o Guiri jogou o bispo por F7, cheque. Bispo por F7, rei por F7 e H por G4 e tomou a peça. De novo. Você já devolveu e deu essa peça umas 10 vezes, né? Mas jogou dama E7, o Prague, e o Guiri jogou bispo C5. O bispo C5 vai tirar bispo C5, B4 e vai tirar a torre da coluna aqui do bispo, da frente da diagonal do bispo e vai tentar consolidar, né? Agora ele precisa tentar consolidar para não perder, né? Não perder a partida. O computador tá dando uma vantagem aqui maluca aqui, né? Tipo, uma vantagem de 4 pontos. E aí foi dama C7 e parece que as pretas estão tipo, completamente perdidas. Eu jogaria um rei B8, rei H7. Rei G8, rei H7, né? Passaria pra lá. Jogou dama B3, cheque. Né? E aí o problema agora é que não dá, essa diagonal não deixa o rei sair.
da diagonal. Aí ele tem que jogar cavalo C4, que é o único lance, né? Incrível, né? Parece que tá em mate. O único lance é um... A posição é tão confusa que o único lance é um cavalo C4 no campo do adversário, quase. E aí, cavalo D6 jogou o Guiri. Vai ganhar o peão aqui. Não sei se isso é... Rei G8, cavalo E8. Ah, ele levou um duplo ali. Melhor ter levado o duplo mesmo. Não dá pra saber direito. Deixa eu ver, bispo D4 aqui. O que o Prague... Acho que o bispo G4 que o Prague jogou é um mau lance, né? Porque entra numa combinação tática que... É que pra ele precisava, né? Por causa do jogo ele precisava de uma confusão mesmo. Ele não podia empatar. Então ele só podia jogar dessa forma mesmo. De forma confusa. E de pretas ele tinha que pegar a iniciativa de alguma forma e ele jogou dessa forma mesmo. Interessante o que ele fez. O esse deu a qualidade, né? Cavalo D6 ganha qualidade, rei G8. E aí podia numa boa ganhar um peão aqui, B4 e tudo lá e tal. Só ganhar o peão e ficar na tranquila, mas o Guiri foi um pouco mais ambicioso e jogou o cavalo por E8, né? Ganhou a qualidade. Torre E8 e dama B5. E ganhou o peão também. Ganhou o peão, ganhou... E aí agora, né, tá... a posição das pretas já tá em colapso. Então precisa aqui fazer uma loucura e o Prague veio pro jogo. Que é o que ele gosta de fazer mesmo. Ó, eu quero jogar xadrez. Bispo D4, né? Cavalo aqui tá meio problemático. Vai chegar uma torre aqui na coluna e já era. Cavalo E3. Bispo E3. Lá. E torre D3. Ofereceu a troca das torres. Não pode. O ideal seria não trocar as torres, né? Jogou torre G3. Torre D7. Desceu a torre pra coluna. E aí, acho que aqui a posição já tá, tipo, se caminhando pros momentos finais já. Jogou dama F4 aqui, o Prague ainda, jogou dama B7. E aí vai cair o bispo. Tentou aqui um dama F6, mas depois de torre 1 aqui já era, né? Eu não tenho ataque. As pretas não tem um ataque suficiente para manter o jogo vivo, né? Por outro lado, as brancas tem um torre 2, torre 7, torre 8, um cheque, aí vai subir, não tem nem... O máximo que você consegue aqui é um cheque, eu subo o rei para H2 e já era. Não tem nem um dama por G2 aqui, uma bagunça, porque não vai dar em nada. Acho que nem H3 aqui ia adiantar. Ou talvez aqui, se você quisesse um H3, seria legal. Mas acho que torre por aqui, dama por, torre cheque lá. E torre aqui já recupera a dama. Tô tranquilipa, né? Zerei aqui a posição. E aí não tem um HG aqui, mas eu acho que rei G1 já é o suficiente. Não consigo nem colocar mais uma pressão aqui. Até se eu secar, acho que até se eu secar a posição eu tô ganho de brancas. Ó. Dama por, cheque, cheque. E aí aqui, vamos supor aqui eu tenho pensar em algum lance aqui. Lá, e aí tomo em G3, tomo em G2, B4, B5, B6. Faço outra dama, 2 cadinhos no final. Bom, o final foi bem... Pro Prague as coisas ficaram bem complicadas, né? Mostrar aqui, o Aravinte foi campeão. O Guiri ficou em segundo. Ele fez um torneio não tão consistente, mas ganhou as duas últimas. O Prague ficou fora do pódio, ficou em quarto. O EI ficou em terceiro. E é isso, assim. Espero que vocês tenham gostado da análise do torneio. A gente fez uma análise longa aí de vários dias, várias etapas. E em breve tem sempre mais torneio no canal. Curte, se inscreve, compartilha e é apenas o começo.